Um levantamento do Ministério da Educação mostrou aí que cada vez mais jovens ingressam na universidade antes dos 17 anos de idade. O resultado disso, jovens imaturos para escolher a profissão que vão seguir. Este é o tema de hoje do NGT Entrevistas. Eu converso com o orientador profissional Maurício Sampaio. Maurício, um prazer recebê-lo aqui na NGT. Prazer é todo meu, Viviane. Prazer é todo meu estar aqui e falar sobre esse assunto tão importante. Maurício, esse levantamento aí do Ministério da Educação realmente aí reflete aí, estamos nas universidades, né? Estamos com as universidades cheias de jovens imaturos, né? Eles completam insatisfeitos. Como que é isso, Maurício? É verdade, né? O primeiro ponto é a questão da idade, né? Tem alunos que acabam saindo do ensino médio com 16 anos de idade. E aí vem a pressão da própria escola, às vezes a pressão dos pais, para entrar logo numa universidade, e a gente sabe que não tem maturidade suficiente para escolher o que quer para o resto da vida. Então, esse é o primeiro ponto, né? Essa imaturidade que é normal, que é biológica, que é da idade. Um outro ponto que eu costumo falar muito é essa questão dessa pressa de ter sucesso, né? E é por isso que esses jovens, quando chegam dentro da empresa, os líderes ficam desesperados, os mais velhos de outras gerações, porque esse jovem quer crescer rápido, mas ele foi criado dessa forma, ele foi educado dessa forma dentro do sistema escolar, né? Então isso acaba realmente pressionando, é uma loucura. E Maurício, como reverter essa situação? É dentro de casa? São os pais que têm que orientar mesmo os filhos para que essa maturidade surja aí dentro de casa? Na verdade é um conjunto de situações, né, de pessoas envolvidas nesse processo. Primeiro a escola, né? É necessário que a escola, no ensino médio principalmente, já tenha um trabalho de acompanhamento nesse sentido. É preciso que os professores entendam um pouco desse assunto, porque muitos alunos recorrem, quando não tem, a escola não tem um projeto definido, com profissionais competentes para fazer esse tipo de orientação, os alunos recorrem aos professores, e geralmente aqueles professores que eles têm uma maior empatia. E os pais também têm uma participação, né? Eu já vi casos assim de pais falarem abertamente, meu filho que escolhe o que ele quer ser da vida, ele que escolhe. Tudo bem, acho até interessante isso, mas ainda acho que não tem um nível de maturidade tão grande para poder escolher o que quer da vida. E esse mesmo pai, depois lá na frente, ele reclama que o filho não teve sucesso. Então, tomar um cuidado. Agora, são as três partes que devem compor esse processo, não só os pais, a escola, os professores, e se de alguma forma não tiver esses três envolvidos, obviamente a contratação de um profissional, que hoje a gente tem vários profissionais no mercado, profissionais muito bons, que sabem fazer todo esse processo de acompanhamento. Na verdade, você citou aí o pai omisso que fala, não, eu prefiro que meu filho escolha, eu quero que a escolha dele seja livre e tal, mas o pai também que impõe a própria profissão ao filho, também aí não é um legado bacana, né? Não é. Nesse ponto do pai, quando o pai tem o desejo, né, de que o filho assuma, às vezes assuma o negócio do pai, porque ele construiu um negócio, ele empreendeu um negócio e gostaria que o filho assumisse esse negócio, isso é uma posição. A segunda posição é aquele pai que é médico, é dentista, enfim, teve sucesso e quer que o filho escolha a mesma profissão. Geralmente nesses casos, quando é um caso forçado, não é um caso conversado, dialogado, estabelecido, planejado, isso acaba numa encrenca muito grande. Eu recentemente recebi no meu escritório um rapaz, eu não sei mais como a gente chama, de 45, 46 anos de idade, é a minha idade, e ele bem posicionado na vida, com uma carreira muito boa, um executivo de uma grande empresa, e ele reclamava muito do pai. Ele falava, Maurício, eu tenho tudo que eu tenho, eu sou grato, mas eu sou infeliz. Eu estou em processo de tratamento de depressão. Por quê? Porque meu pai sempre quis que eu viesse por esse caminho. Foi ótimo, né? Hoje eu dou uma escola boa para minha filha e tudo mais, tenho uma vida boa, mas eu sou um depressivo compulsivo. Então, isso está correndo muito, né? A gente tem hoje pesquisas demonstram que a gente tem parte de quase 80% da população ativa no trabalho e está insatisfeita com o próprio trabalho, quer mudar de emprego. Então, é um trabalho que se começa na base que ele vai refletir lá na frente. Então, os pais devem tomar um máximo de cuidado. E se vai uma dica boa para os pais é diálogo. Puxa, isso que eu queria que Muito você diálogo. desse dicas, então, para os pais,
para que eles conseguissem aí identificar e orientar de forma correta os filhos na escolha da profissão. E é engraçado, Viviane, eu já escutei assim, pais falando assim, mas Maurício, como é que eu vou ter diálogo com meu filho adolescente para jovem? Que geralmente eles se trancam, não querem diálogo. Eu costumo brincar que o jovem, o adolescente, ele tem picos de humor. Então você tem que, primeira coisa, se você quer entrar no canal dele, você tem que observar esses picos de humor. No momento que ele está bem, você estabelece um contato e uma conversa. No momento que ele quer ficar mais fechado no quarto dele, respeita, não é hora de você querer intervir para falar de uma coisa tão importante. Né? Então, aproveitar esses picos de humor. Né? Uma outra coisa é aproveitar aquilo que o jovem, que o adolescente gosta. Talvez leva teu filho a comer um hambúrguer numa lanchonete e ali você estabelece um papo, não de forma impositiva, mas de forma investigativa. Filho, e aí, você está escolhendo? Você já viu alguma coisa que você gostou? O que você admira? O que você gosta? O que você admira em outros profissionais? Se você fosse um bom profissional hoje, como que você gostaria de ser? Sabe, um papo muito mais descontraído do que... Você já escolheu sua profissão? Olha, está chegando a hora, hein? Está chegando a hora do vestibular. Isso já trava completamente a relação. Né? E Maurício, você citou algumas perguntas, né? Que outras perguntas podem aí ser estabelecidas entre pai e filho, né? Para que eles possam escolher realmente uma profissão. Então eu acho assim, são perguntas mais abertas do que diretas, né? Certo. O que você escolheu? Uma pergunta fechada, né? Filho, olha, você já investigou algumas profissões? Qual você achou mais interessante das que você investigou? Né? Você conversa sobre as profissões na sua escola? Sim, qual mais te encantou nessas conversas? Filho, você gosta, observa que você gosta de entrar em blogs, em sites, quais assuntos mais te interessam? Né? Então são perguntas que abrem uma discussão e não levam realmente a uma definição. O que acontece é que muitos pais, muitos alunos e muitas escolas deixam esse processo para depois do meio do ano, do terceiro ano de ensino médio. E aí vira uma loucura e aí não tem jeito de ter tanto tempo para bate-papo. E aí tem que escolher. Aí vem aquela pressão. Você ainda não escolheu? Quando que você vai escolher? Quando você vai definir seu curso e sua faculdade? E aí a família realmente vira um transtorno familiar. Né? Não se tem mais convívio familiar durante um período até que o filho passe no vestibular. Aí aquela festa, todo mundo se pinta. Né? Maurício, e esses pais, eles não têm aí que ter uma percepção que quando a criança vai se desenvolvendo, ela aí dá aí umas dicas aí do que quais são as facilidades dela, as áreas que ela mais gosta, se ela dá para música, se ela dá para arte e tal, e desenvolver esse potencial da criança assim que ela apresenta. Essa é mais uma dica que eu dou, inclusive no livro, né, no Influência Positiva, mais uma dica que eu dou. Observar no dia a dia esses pequenos detalhes dos filhos. Né? Então, por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos e eu observo, ele gosta de música. Ele faz capoeira, ele gosta de skate, não gosta de futebol, enfim, ele gosta de escrever e compor. Então, eu vou vendo que ele tem mais facilidade para artes, né? Ou talvez para essa atmosfera, eu gosto de chamar de atmosfera, uma atmosfera mais de comunicação, de criação. Ótimo. Então, obviamente, eu vou incentivando isso de que forma? Por exemplo, eu levo ele numa livraria, que eu gosto de livraria, sou um compulsivo por livros, e então levo ele na livraria, lá deixo ele à vontade para ele dar uma olhada nos livros. Eu vou com ele no skate, porque eu gosto também de skate, então eu vou com ele no skate, eu aproveito esse elo para poder, inclusive, estabelecer um bom contato. Agora, é sempre importante frisar também, nessa relação, né, quando você começa a estabelecer esse contato, tomar um cuidado, né, de você separar o seu papel de pai e o seu papel de amigo, né, porque você é pai, né? Então, uma dica, muitos pais acabam querendo se tornar amigos e o que o filho quer, ele quer uma referência, principalmente nessa questão de orientação profissional, ele quer uma referência boa do pai. Inclusive, eu falo de um tipo de atitude aí que o pai deve ter, que é a atitude de vencedor. Né? Então, um pai que tem uma atitude boa em relação ao filho ou em relação à profissão, ele fala bem da profissão dele quando ele chega em casa. Né? Então, se ele quer que o filho siga a profissão dele, ele tem que falar bem da profissão dele em casa. Então, tem muitos casos, já vi muitos casos de... O garoto falou assim para mim, Maurício, meu pai quer que eu seja dentista, mas ele vive reclamando da profissão dele e agora ele quer que eu seja dentista. Eu não posso nem ouvir falar. Né? Então...
Você citou aí o seu livro, eu queria mostrar aqui Influência Positiva, Pais e Filhos Construindo o Futuro de Sucesso. Maurício, conta pra gente o que mais, que dicas mais você dá nesse livro? Esse livro ele tem assim, dicas para o dia a dia mesmo, né? Ele trabalha a parte de conceitos, né, para o pai entender um pouco o que é a vida de um adolescente nessa fase, quais são as angústias, né, o que ele vive dentro e fora da escola. Dou algumas dicas práticas, que nem essa que a gente estava conversando agora, de prestar atenção no bate-papo, prestar atenção nos detalhes, e fala alguma coisa do universo, né, por exemplo, do mercado educacional, o que tem hoje no mercado educacional, o que mudou hoje, a questão, por exemplo, dos tipos, das modalidades de curso, né? Você tem o curso tecnólogo de 2 anos, então ele leva a um tipo de formação específica, enfim, falo inclusive de como os pais que falam, mas eu não tenho dinheiro para ajudar meu filho a se formar, então quais são os incentivos que a gente tem, tipos de bolsas que a gente tem para estar ajudando aí a custear essa formação. Então eu dou uma visão geral não só da parte de orientação, mas o que encontra no mundo. Né? Você fala dessa importância aí dos pais, mas na verdade e a escola? Qual o papel da escola na formação aí desse? A escola é essencial nesse papel, né? Existem alguns temas que são importantes dentro da escola atual. Um é educação financeira, obviamente, e já existem materiais importantes para isso. É importante que o aluno hoje saia com uma ideia do que é dinheiro, né, propriamente dito, porque a ideia porque dele... não tem, né? Porque a gente viu aí uma pesquisa aí do Ibope aí realizada agora recentemente que mostrou aí que jovens de 16 a 24 anos aí têm o pior nível aí de controle do dinheiro. Na verdade, é o pior nível aí de educação financeira entre os brasileiros. Você colocou bem, de educação financeira, quer dizer, as atitudes em relação a dinheiro, a questão de não é só fazer aquela economia, botar o dinheiro no porquinho, tem muito mais que isso. Então, é muito importante isso dentro da escola. A questão da orientação vocacional e profissional nem se fala também, e está muito ligado a essa questão do planejamento financeiro também, e a questão do empreendedorismo. Hoje a gente vive num país, ou talvez no mundo, que o empreendedorismo é a palavra-chave, né? Empreender não só fora da empresa, né? Porque as pessoas têm uma ideia de empreendedorismo, aquela ideia de que precisa montar alguma coisa, mas você ser um profissional empreendedor dentro da própria empresa, né? Então, isso é uma outra questão. Então, são assuntos que são só tratados na maturidade, mas que podem ser tratados dentro da escola e de uma forma muito legal, e os alunos amam de paixão falar sobre isso, amam de paixão. Isso é o preparar para a vida, né? O educar para a vida, né? Que a gente está precisando muito hoje. Né? A gente tem falta disso na escola, a gente tem falta disso na universidade. Esses dias eu até estava conversando com um recrutador e ele falava, você tem razão, Maurício, porque quando essa turma chega aqui para entrevista, eles pouco sabem sobre eles, quer dizer, falta autoconhecimento, falta um monte de habilidades que não são habilidades técnicas, mas são competências emocionais, sociais, que a escola não trabalha, que a universidade não trabalha, né? Então, e quando a gente fala que a escola está atrasada, quando a gente fala que a universidade, o curso superior está atrasado, é muito mais nesse sentido, não é no sentido técnico. Né? E para os pais, queria que você desse uma dica aí, Maurício, para os pais que o filho passou aí pela escola, não teve orientação vocacional nenhuma, dentro de casa está difícil aí conseguir aí conversar com o jovem. Que tipo de procura profissional ele pode... Sim, ele pode procurar, por exemplo, tem algumas universidades públicas, aqui em São Paulo, se eu não me engano, a USP, no departamento de psicologia, oferece essa orientação gratuitamente. Então, existem algumas universidades públicas ou universidades até particulares que dentro do departamento de psicologia e talvez pedagogia ofereçam esse trabalho. Ou se não, se o pai tem, obviamente, uma condição financeira, contratar um profissional para poder orientar e tomar um cuidado muito grande. Talvez você já até esteja preparando essa pergunta, mas eu vou adiantar, que é a questão do teste vocacional. Né? Porque muitos pais acabam recorrendo a um teste vocacional e param só no teste vocacional. Não que o teste vocacional não seja importante, ele é muito importante, mas ele deve ser seguido de outras etapas
após o teste, de verificação do teste, verificação da realidade daquilo que se deseja. Então, por exemplo, se um aluno tem como vontade, interesse, a questão de ser um professor, por exemplo, que ele converse com professores, que ele entenda o dia a dia desses professores. Se ele quer ser um médico, que ele entenda o dia a dia dos médicos. Então, esse processo todo de orientação deve compor aí algumas pesquisas sobre a realidade das profissões, para ele entender quais são os critérios que ele tem interesse para a vida profissional dele, né? Mas, na verdade, esses testes vocacionais estão aí cada vez mais completos, Sim, né? Hoje a gente tem na internet vários testes vocacionais e se você procurar no Google testes vocacionais, talvez seja uma das palavras mais procuradas, dos termos mais procurados. Então, isso é um perigo. Quando eu li isso, eu fiquei assustado. Eu falei, agora, de que forma esses testes estão orientando depois? Porque muita gente faz um teste, toma uma decisão ali e não é uma decisão tão sólida assim, não. É uma decisão parcial, né? Ainda falta trabalho. Maurício, a gente vai fazer um rápido intervalo, Legal. mas a gente volta já já. E o NGT Entrevistas faz um rápido intervalo, mas a gente volta já já conversando com Maurício Sampaio. Fique ligado, a gente volta já já. O NGT Entrevistas está de volta. Hoje eu converso com o especialista em orientação profissional, Maurício Sampaio. Maurício, nesse segundo bloco eu queria que a gente falasse sobre esse livro aqui, A Escolha Certa, né? Que é como que a gente pode escolher aí uma carreira aí para a gente poder se tornar aí um profissional de sucesso. Sucesso, né? Eu acho assim, primeiro é entender o que é ser um profissional de sucesso, né? Um profissional de sucesso, na minha concepção, o profissional consegue ter um balanço na vida dele, onde ele tem 70% do tempo que ele passa de uma forma interessada, motivada pelo trabalho, e 30% ele entendendo que ele precisa cumprir o papel dele enquanto profissional. Então, quando eu falo na escolha certa, eu sempre falo nessa proporção, porque não existe 100% de escolha certa, não existe 100% de sucesso e felicidade, né? Então a gente já tem que entender dessa forma para a gente ser tranquilo. Então a ideia desse livro é trabalhar, obviamente, com os jovens que estão saindo do ensino médio, entraram na universidade, por acaso ali não se deram bem naquela primeira escolha, querem refazer uma escolha. E, para minha surpresa, esse livro muitos marmanjos compraram porque estão em transição de carreira, querem deixar o ambiente que estão, querem começar de novo, querem voltar a estudar, não sabem por onde começar. Então, acabou também pegando uma fatia dessa turma, que hoje é uma população muito grande. Uma população muito grande, né? Você muito tem grande. falado aí, uma população de profissionais aí insatisfeitos com o trabalho. Por que, na sua opinião, isso acontece? Acontece por esse problema, um dos problemas, né? Esse problema de base, por não ter tido uma orientação tão bem trabalhada na base. Então, a pessoa vai indo por teste e erro e acertos, erros e acertos, e talvez essa não seja a melhor estratégia, né? Algumas pessoas acertam, mas muitas erram e depois vem o descontentamento. Um outro ponto é a questão financeira, né? Em todas as minhas palestras, a principal pergunta é: o que dá dinheiro? Eu costumo até brincar, olha, se eu soubesse o que dá dinheiro, eu não estaria aqui dando palestra. Verdade, mas é bem isso mesmo, né? Na hora que você vai escolher uma profissão, o jovem vai escolher uma profissão, muitas vezes o erro é justamente esse, isso. né? Ele pensar, deixa eu ver qual é a profissão, né? Porque, que me dá olha, dinheiro. quantas vezes a gente vê assim, matérias, né? Relacionando aí, profissões do futuro, essa profissão vai dar dinheiro, essa vai dar dinheiro. Uma espécie na verdade, não é assim, né? De tentar fazer aí uma leitura, mas é impossível, né? Se Claro. você vê os últimos 5 anos, talvez mudou mais do que os últimos 50 anos, então não dá para prever muito. Eu gosto sempre de trabalhar, quando eu falo em escolha certa, é a gente acertar na atmosfera que a gente vai trabalhar. Então, se você tem um perfil mais para a área de comunicação, você se acertar nessa área. Se você tem um perfil para a área mais de biológicas, humanas, e aí você se acerta. Então, eu acho que ali dentro, por exemplo, de comunicação, se você fizer uma faculdade de relações públicas, se você fizer uma faculdade de publicidade, enfim, você vai estar sempre dentro de um ambiente que te faz bem, né? Que vai cumprir aquilo que você realmente
tem como algo, inclusive, até natural, né? Tem gente que se comunica com maior facilidade e tudo mais. Então, é muito importante que tenha isso. E, realmente, essas pessoas que são infelizes, elas não tiveram essa orientação, acabaram escolhendo, muitas vezes, pelo dinheiro. E se deram bem, tiveram sucesso, ganharam dinheiro, mas hoje existe uma preocupação muito grande. Tá? A segunda maior doença hoje é a depressão. E uma das causas dela são questões relativas ao trabalho. São pessoas insatisfeitas com o próprio trabalho, com o próprio negócio, com a vida que escolheram. Estão ganhando dinheiro, têm sucesso, mas são infelizes, e a infelicidade hoje está custando um preço muito caro. Maurício, que dica que você dá para o estudante que acabou de passar na faculdade, cursou aí 6 meses da faculdade e ele não sabe se ele está gostando, se ele não está gostando, às vezes o curso ainda não evoluiu, Sim, porque muitas vezes 6 meses de faculdade é pouco, pouco, ainda não evoluiu. A intuição aí é importante, por exemplo, na hora que o universitário fala, não, eu não gostei desse curso, eu não vou me dar bem e tal. Vale a intuição ou é melhor esperar? A intuição ela é válida no sentido que tudo que é bom a gente sente de forma de tudo que é ruim. Geralmente, coisas que a gente não está gostando muito, a gente sente mais no estômago, coisas que a gente está gostando, a gente sente mais no peito. É uma questão de expressão corporal e o ser humano é assim. Então, isso obviamente tem que ser levado em consideração. Mas a minha sugestão é que procure um profissional. A própria universidade deveria propor esse tipo de orientação logo no primeiro ano. E isso é um problema... Debate, né, com os Sim, estudantes, muitas claro. universidades elas deixam para fazer essa orientação no 4º, no 5º ano, quando o aluno já está saindo da universidade para o mercado de trabalho. É interessante, mas muitas universidades estão perdendo a oportunidade de fazer esse trabalho logo no começo. Por quê? Para poder orientar os alunos, porque se o aluno não ficar no curso A, provavelmente ele possa ficar nessa mesma universidade no curso Z. Claro. E aí essa universidade não perde o aluno, inclusive não perde a receita desse aluno, que é uma coisa bem considerável. Imagine que esse aluno, se ele desistir no 7º, 8º mês, que geralmente em média é isso que acontece, né, pelas últimas pesquisas, o que acontece? Ela perde esse aluno mais 3, 4 anos, pede receita desse aluno, ela preparou a universidade, preparou a sala, fez trabalho de captação de alunos, que custa caro. Para o aluno é desgastante emocionalmente, para o pai do aluno é desgastante emocionalmente e financeiramente, então eu digo que todo mundo perde dentro desse sistema. Agora, para o aluno, especificamente para o pai, recorra a uma orientação. Se não for na própria universidade, procure um profissional, porque o que você vai pagar para esse profissional vai valer muito a pena se seu filho realmente, ou se você, enquanto universitário, se recolocado de uma forma mais tranquila, que você aproveite melhor o curso. Maurício, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Entrevistas. Prazer. E, por favor, suas considerações finais, aí mais uma dica aí para os pais aí, que estão aí de para os olho. pais, paciência, muito diálogo, importante diálogo. Meu filho não conversa comigo. Como eu falei, aproveita aqueles momentos de pico emocional do filho, né? Todo mundo tem esse momento, os adultos também têm. E é ali que você deve começar a estabelecer uma boa conversa e sempre de forma prazerosa, né? Sem aquela obrigação de, olha, você tem que fazer isso. Não, com calma que tudo dá certo. Mais uma vez, muito obrigada, Maurício. Imagina. E o NGT Entrevistas fica por aqui. O convidado de hoje foi Maurício Sampaio, especialista em orientação profissional. Muito obrigada pela sua participação e eu te aguardo na próxima edição do NGT Entrevistas. Até mais!